Olá a todos, bem-vindos a mais o Empower Convida. Hoje nós temos como nosso convidado especial Rafael Caldas. Ele é o CEO fundador da Inteligov, que ele vai apresentar para nós daqui a pouco, não vou falar muita coisa. Também temos conosco da equipe Empower aqui o Rogério Schmidt, lá de São Paulo, e o Luiz Pedroso, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Olá a todos, mais uma vez. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Rafael. Obrigado a vocês, Vera. Prazer estar aqui com você, Rogério, Luiz, falando um pouco de relações governamentais, um tema tão caro, um pouco de tecnologia também. Eu, me apresentando, eu sou advogado, me formei no fim da década. A gente já não dá o ano preciso, é uma região do tempo. No fim da década de 90, atuei um pouco em consultoria, trabalhei no poder público também, executivo, legislativo, judiciário, transitei bastante. E em 2013 para 2014, eu tinha já na minha consultoria um software que eu tinha desenvolvido para uso na prestação de serviço e vi a oportunidade de transformar isso num produto por conta das mudanças que estavam acontecendo, grandes corporações prestando mais atenção em como as relações governamentais estavam sendo feitas, não deixando, de repente, pessoas, na verdade, pessoa, né? Muitas vezes o risco era que uma pessoa com seu networking era o grande elo de grandes corporações com o governo, que podia causar um grande risco, né? Então, estavam buscando outras formas de se relacionarem com o governo, mais baseado em dados, mais auditável, mais transparente, para que não houvesse aquela série de problemas que a gente viu na época de Lava Jato e tudo mais, né? Então, o lançamento foi lá por 2013, 2014, e a partir daí a Inteligov começou a crescer, uma plataforma de monitoramento, basicamente, e gestão de informações governamentais, sejam do legislativo, do executivo. Então, a gente acompanha stakeholders, acompanha projetos de lei, consultas públicas de agências reguladoras, dados de parlamentares, de agendas do executivo. Então, a ideia é dar uma visão bastante ampla, bastante automatizada, para que esse profissional, que normalmente é muito qualificado, não tenha que gastar tanto tempo com atividades rudimentares e que agregam um pouco valor, mas possa fazer análise e outras atividades que tenham, de fato, um valor agregado muito maior. Então, esse é o nosso objetivo. Fazer o empowerment dos profissionais de relações governamentais, né? Rogério. Então, Rafael, você podia descrever um pouco aí como que essa ferramenta, assim, na prática, né, da plataforma do Inteligov funciona, assim, e o tipo de valor que ela agrega para os usuários, porque eu acho que muita gente que está assistindo aqui o nosso canal, o nosso programa, né, tem muito interesse de conhecer mais sobre a área de HelpGov, essas novas tecnologias aí que surgiram, né, nesses últimos anos. Então, o que você poderia acrescentar aí? Eu acho que é interessante para esse pessoal entender um pouco como é o dia a dia desse profissional, né? As tarefas que têm que ser feitas, o que muitas vezes, coletar muitas informações. Então, acordar cedo, olhar diário oficial, que tem uma quantidade de páginas, quer dizer, hoje não são mais páginas, né? É apenas uma metáfora as páginas, mas enfim, tem uma série de informações que você tem que coletar, às vezes não só o Diário Oficial da União, diários oficiais de estados e municípios, dependendo da área de atuação da sua organização, identificar projetos de lei que estão sendo apresentados, identificar quem são os stakeholders de determinados assuntos, quem está se manifestando mais e tendo um engajamento maior em determinados temas. Então, a coleta de informação é uma parte muito grande. Ela não é suficiente, mas é necessária para que esse profissional possa fazer sua atuação. Então, a ideia é que a gente consiga reduzir a necessidade, reduzir o tempo para que isso seja feito, entregando essas informações de uma forma padronizada e organizada
para esse usuário, já no inbox, no começo do dia, tendo feito essa busca. Então, a gente coleta essas informações de diversos lugares, é até um tema que eu gostaria de abordar, um projeto de lei aprovado ontem pelo Congresso, que trata um pouco, que encosta um pouco nesse tema dos dados públicos e como eles podem ser acessados. Mas basicamente a gente coleta de várias fontes públicas, apenas fontes públicas, e coloca um layer de gestão em cima disso. Então o usuário recebe essas informações e tem a possibilidade, inclusive, de gerenciar isso de uma forma melhor, incluindo ferramentas, por exemplo, de análise de risco político, que eu sei que é um tema caro a vocês, né? Luiz? Eu posso, aliás, me desculpe, Luiz, só se eu puder, me veio agora um exemplo que acho que é interessante para quem não é da área, um case mesmo, uma empresa que está conosco, que é a Simpla, que é uma empresa de eventos, que organiza eventos digitais, né? E eles estavam com uma grande dificuldade, falando agora especificamente de monitoramento, por conta da pandemia, que é uma situação que acelerou demais a tal da transformação digital, né? Que como eles mexem muito com o evento e essa competência no Brasil ela é muito questionável, às vezes é o governo do estado, às vezes é o governo municipal, cada um decidindo como fazer, que eventos podem ser realizados, quais não podem. Isso impactou demais o negócio deles e eles estavam acompanhando 10 capitais em diários oficiais para entender como é que estava a situação dos eventos. Eles estavam gastando 15 horas semanais para fazer o monitoramento desses diários oficiais de 10 capitais. E aí vieram para a Inteligov, a gente tem uma solução de monitoramento de diários oficiais também, e eles conseguiram reduzir isso para 50 minutos semanais, aumentando a base de 10 capitais para 2.000 municípios, né? Então, a ideia é aumentar bastante a quantidade de informação que você acessa e, ao mesmo tempo, organizando de uma forma que você perca menos tempo na análise e no entregável, no que realmente entrega valor para a sua organização. Então, é mais ou menos isso. A gente ajuda no básico para que o profissional de HealthGov possa entregar mais valor. Basicamente é isso. Luiz, me desculpe ter te interrompido. Não, Rafael, que isso. Eu ia fazer uma pergunta / comentário, né? Esse ecossistema do mundo digital e cada vez mais com startups em diferentes áreas, fintechs, e agora govtechs também cada vez surgindo, né? Onde você tem uma transformação, uma mudança em que o seu cliente não necessariamente ele é um consumidor, mas muitas vezes ele é um cidadão também, né? Vocês chegam também a trabalhar muito com essa questão do cidadão ou ainda fica muito ligado ao profissional de relações governamentais, a empresas, ou já tem um caminho mais voltado para o cidadão, né? Atuar um pouco mais em GovTech, nesse universo, nesse ecossistema? Legal. Tem sim, é algo que acho que nossa visão é exatamente essa, onde a gente quer chegar é exatamente nessa transformação, na mudança desse paradigma da relação entre público e privado, justamente incluindo também, obviamente, o cidadão considerado individualmente, né? Eu ainda acredito muito na manifestação, digamos, no desenvolvimento de posicionamentos coletivos e não tão individuais. Então, a gente estimula na Inteligov também, por exemplo, organizações do terceiro setor, elas têm um preço que, se não me engano, da última vez a gente reduziu para 40% do preço de tabela, né? Então, Transparência Internacional, Fundação Abrinq, são organizações que estão com a gente e têm um custo diferenciado. Então, é algo que a gente gosta de estimular também. Algumas, inclusive, estão com a gente desde o começo, com pautas importantes, como o Instituto Sou da Paz, que hoje está vivendo um momento de refluxo aí de várias das suas bandeiras, né? Inclusive, a gente custeia essa mensalidade deles, são bandeiras que a gente apoia. Mas, quanto ao cidadão individual, a gente teve agora na pandemia uma iniciativa que foi o site sobre a Covid-19. Então,
a gente disponibilizou uma série de informações sobre o que estava saindo de regulação, né? Então, a gente cobriu o Brasil inteiro em termos de legislativo e diários oficiais, e você recebe diariamente, gratuito. O serviço ainda está ativo, porque não vamos esquecer também que a gente está na pior fase da pandemia, apesar de parecer que muita gente se esqueceu, né? A gente está com uma certa dificuldade de trazer o entendimento correto da situação, mas ele continua ativo, trazendo essas informações de forma gratuita, tanto dos atos regulatórios, quanto também de dados epidemiológicos. Então, me desculpem esse barulho, o novo normal me atingindo aqui no meio da entrevista. Mas também dados epidemiológicos e dados de gastos públicos. Então, a gente tem monitorado as transferências do governo federal para os municípios, né? E cruzando isso também com os dados epidemiológicos, entendendo quais são as localidades, quais são os estados também que estão tendo a melhor gestão desses recursos, para onde está faltando recurso, onde está sobrando, e tem uma diferença absurda também, né? Em quantos reais por habitante, por exemplo, estão chegando em cada estado ou em cada município. Então, esse é um dos exemplos dos serviços que a gente tem prestado gratuitamente para o cidadão. Acho que é essencial e é algo que a gente quer fazer cada vez mais. Uma perguntinha, Rafael, no que a demanda do Inteligov, como é que ela mudou com a pandemia, com o advento da pandemia? Porque antigamente o profissional de relações governamentais, que já recebeu vários nomes, mas nós vamos ficar com esse mesmo, ele era um profissional que trabalhava na rua. Ele tinha contato com as pessoas. Com a pandemia, obviamente, o nosso novo normal, aqui nós estamos cada um num ambiente diferente, aliás, numa cidade diferente, mas o nosso novo normal é esse. O profissional de relações governamentais teve que se adaptar, mas mais do que isso, as informações que ele busca também mudaram. Você viu essa mudança? Como é que mudou? Você pode compartilhar isso com a gente? Sim, claro. Eu senti um aumento muito forte na necessidade de informações subnacionais, justamente por conta desse cenário de pandemia. Então, as informações de estados e municípios começaram a ser ainda mais buscadas. A gente já sentia esse aumento, mas por conta, especialmente, do que a gente falou, da competência legislativa de municípios e de estados, nesse caso da pandemia, essa busca por informações foi mais aguda, foi mais... E me parece que é um movimento sem muita volta, né? Inclusive porque a gente tem um sistema federativo em que as competências são distribuídas de uma forma, eu não diria estranha, mas é pouco usual, no sentido dos municípios terem uma competência legislativa muito grande em temas muito centrais, enquanto os estados têm uma competência residual meio esvaziada, né? Então, com um cenário de 5.700 municípios, isso traz desafios imensos, né? Municípios tratando de temas como política urbana como um todo, que é algo essencial na vida urbana, né? Também temas como ISS, claro, dependente de regulação federal, mas também com uma parte significativa dentro dos municípios. Então, é um cenário desafiador, mas a demanda não para de crescer. Então, essa expansão, por exemplo, nos diários oficiais, ela veio muito por conta disso, pela necessidade da busca dessa informação. Aumentou demais a demanda por essas informações. Outra situação que a gente notou foi em relação aos stakeholders, porque realmente, é como você falou, né, Vera? Antes era gastar sola de sapato, era falar com as pessoas, era tomar cafezinho, era interagir mesmo. E eu, fazendo parênteses, eu sou fã das nomenclaturas antigas. Eu, durante muito tempo, defendi que devíamos chamar de lobby, de lobista, não é? Tanto que a Inteligov, ela era Zen Lobby no começo, né? Aí, por razões comerciais, eu acabei tirando, porque tinha gente que não contratava, porque não posso ter aqui no meu orçamento uma ferramenta com lobby no nome, que eu acho uma bobagem, mas, enfim, não é mudando o nome que a gente muda a prática, né? Não é? De toda forma, voltando ao tema principal, as informações de stakeholders também elas precisaram ser bastante qualificadas, né?
você não tem mais aquele termômetro da presença, de estar numa comissão e entender como as coisas estão sendo articuladas. Você precisa de mais dados para entender como essas alianças estão se formando e prever o que vai acontecer também para, enfim, conseguir ter uma gestão desse risco político de uma forma mais eficaz, né? E a rapidez com que as coisas acontecem também que mudou. Isso aí realmente mudou, né? Então tem que correr atrás de dados. Com certeza. Eu vou fazer até um comentário, Rafael, que acho que vem a calhar muito bem com o que você falou, né? Já tem alguns meses que eu venho batendo bastante na questão da relevância da paradiplomacia. São esses entes subnacionais cada vez tendo um papel mais ativo no papel diplomático, nas relações exteriores do Brasil, né? E condiz exatamente com o que você falou também na demanda por informação de estados e municípios. E aí tem uma outra questão muito atual também e super presente, acredito eu, que no dia a dia do teu trabalho, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e como esse marco está influenciando bastante as empresas de tecnologia no Brasil, né? E a transição de dados, né? Super interessante. Esse é um tema que a gente tem trabalhado bastante, muito embora a gente trabalhe exclusivamente com dados públicos, né? Fora os dados de login dos nossos clientes, e que mesmo isso a gente está abdicando em favor de ferramentas como aqueles logins com a Microsoft Azure, com o Google Workspaces. Então, o cliente não precisa nem cadastrar o e-mail e a senha, né? Ele consegue entrar sem passar esses dados. Mas, muito embora a gente lide só com dados públicos, é uma questão que nos preocupa bastante, principalmente com a interação dessa nova legislação com a Lei de Acesso à Informação, que é algo que é central ao nosso negócio e no meu ponto de vista, a democracia como um todo, né? Então, a falta de clareza de certos limites, de certas fronteiras entre o que deve ser protegido pela privacidade, o que deve ter seu sigilo assegurado e o que deve ser público, eu acho que ainda está pouco claro, né? A gente já viu nesse curto espaço de tempo informações de agenda, por exemplo, de autoridades serem negadas com base na Lei Geral de Proteção de Dados, o que é absolutamente descabido. Agenda pública, né? Não agenda, não querendo saber se a autoridade foi ao dentista ou não, querendo saber de agenda pública. Então, eu acho... Me desculpe, Vera. Quem ele recebe. Exatamente, exatamente, né? Então, eu acho que a gente tem que definir um pouco melhor essas fronteiras, tem que entender um pouco melhor o que de fato deve ser protegido e o que de fato tem que ser acessível e de forma gratuita pela população. E nesse sentido, ontem mesmo, por coincidência, foi aprovado um projeto de lei no Congresso Nacional que traz instrumentos para o governo digital, que eu vi que, aliás, é um tema caro para você, Luiz, e que agora pode, sem querer fazer trocadilho, mas surgiu naturalmente, talvez vire caro de fato, porque no sentido monetário, porque incluíram um parágrafo pelo qual o governo, as várias esferas, podem agora cobrar pelo acesso ao dado público, né? O que de fato é uma restrição a esse acesso, né? Então, eu entendo e eu acho que faz sentido numa política mais bem planejada, porque, claro, eu acho que, pensando num dos portais que a gente mais acessa na Inteligov, Câmara dos Deputados ou Senado Federal, a função principal desses portais é trazer a informação para o cidadão, né? Então, eu acho que não faz sentido eu lotar de robôs aqueles sites e prejudicar o cidadão de ter a sua informação. Então, se a Câmara ou o Senado me oferecessem um serviço pago e separado, que eu pudesse fazer várias requisições ao mesmo tempo, eu acho que é justo e eu acho que para mim seria inclusive beneficial, que aí eu teria a chance de exigir um serviço de uma certa forma ou não, né? Então, estaria disposto a isso. Mas dessa forma, eu acho que pode ser mais um problema na transparência. Esses dados da Covid, por exemplo, para a gente captar esses dados, o sufoco que é da transparência, para a gente saber os recursos que são transferidos. E, por exemplo, a gente não tem nenhum dado até hoje de 2021. A gente parou em dezembro, que ainda estão incompletos, dezembro de 2020. E o que a gente tem visto nesses casos de Manaus, do Acre, é impressionante. A hora que você cruza os dados,
é totalmente anunciada a tragédia, não tem outra palavra. As curvas começam a subir em outubro, em novembro, e de uma forma muito visível, né? Então, era algo que poderia se planejar, não sei se teria uma saída melhor, mas que dava para se planejar melhor, isso com certeza. Luiz, desculpe, eu vi que você ia... Não, eu ia só falar que o que você comentou agora há pouco, né? Aquele nexo do cidadão e do consumidor, que fica uma linha muito tênue que está sendo transformada, ou que há uma margem para uma transformação, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que o receio é justamente, eu acho que as empresas podem pagar, e acho que a gente está discutindo agora o marco legal das startups, podia ser um caminho também para se discutir isso, né? Mas solto dessa maneira, eu acho que pode impactar a própria transparência, né? O acesso aos dados serem cobrados, eu acho que é um grande problema. Deveria ter critérios mais claros na lei, né? De limite de acesso, alguma coisa assim. Eu vou pegar só um parênteses, assim, essa questão do acesso aos dados e a pandemia, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul faz um trabalho, na minha opinião, exemplar no que é a distribuição da informação, né? A coleta de dados e como é distribuído para a população através de um comitê de análise de dados da Covid em específico. Acho que isso é muito interessante. E é algo que em outros estados, e você acabou de relatar, né, a dificuldade que tem, que parou lá em dezembro de 2020, de encontrar dados para poder repassar à população, né? Exatamente. A gente usa os dados do governo federal por conta das dificuldades de coletar em cada localidade, ainda mais sendo o SUS municipalizado, essa dificuldade fica ainda maior, né? Então, a gente coleta os dados do governo federal e pelo CNPJ a gente identifica para quais municípios foram esses recursos, né? Então, você entra nesse site da Covid que eu mencionei, a gente tem um mapa com os 5.700 municípios lá, e com o rover você vai passando o mouse e você consegue ver os dados epidemiológicos e os dados de transferência. Mas eles estão atrasados desde o fim do ano passado por conta desse delay na entrega de informações, né? E é curioso porque é um cruzamento. Para saber quanto dinheiro foi do governo federal para cada município, você tem que cruzar umas 3, 4 tabelas, porque você não tem esse dado claro, né? A transparência ela é ainda muito mais um anseio do que uma realidade. Falta muito arroz e feijão ainda para essa nossa democracia menina. Ô, Rafael, deixa eu te fazer uma provocação, mas Por favor. Uma boa provocação, eu prometo. Não, imagina. Uma das outras coisas que eu faço, além aqui de trabalhar na Empower, eu leciono no MBA de Relações Governamentais da Fundação Getúlio Vargas, né? A disciplina de análise de risco político, né? No geral, são pessoas que já atuam, os alunos, né? São pessoas que já atuam na área, né? E eu sempre faço quando falo de risco político para eles, eu sempre faço didaticamente uma distinção entre o que eu costumo chamar de risco político micro, e o risco político macro, né? Quer dizer, da maneira que eu vejo, por exemplo, o monitoramento de projetos no legislativo, o monitoramento de portarias, enfim, de outros atos normativos aí nos diários oficiais, né? Da maneira que eu vejo, eles estão dentro do que eu chamo de risco político micro, né? Mas pensando assim no risco político macro, ou seja, se questões assim mais 10 mil pés de altitude, né? Como que você vê que a inteligência artificial pode estar também desbravando essa outra área no futuro? Não é? Essa é a provocação que eu gostaria de fazer. Ou seja, os cientistas políticos vão ficar desempregados? Como é que você enxerga isso? Nossa, de maneira nenhuma. Eu acho que nem a inteligência natural vai chegar a compreender totalmente a política. Eu acho que tem alguma coisa de extraterreno nessa nossa área que a gente nunca vai captar totalmente. Mas, de forma nenhuma. Eu acho que, Rogério, se eu bem entendi o que é o micro, né? O risco político micro.
Agora, não sei se eu entendi exatamente o que seria o macro, mas se eu... Pois não. Não, só para. Então, faltou, Ah, né? Só para esclarecer, né? Quer dizer, normalmente, quando fala-se de risco político macro, nós estamos falando do cenário político mais amplo, né? Por exemplo, o resultado, o resultado de uma eleição, não é? É, probabilidade de impeachment, ou, enfim, a correlação de forças, né, entre governo e oposição, ou, por exemplo, de queda de um ministro. Então, pensando assim mais nessas questões que estão num nível... Na verdade, não tem uma diferença de valor, né? Quer dizer, o risco político micro e o macro, como vejo, ambos são igualmente relevantes, né? uhum. A diferença é só de escala, né? Não sei se eu consegui ser claro. Claro. Não, não, sim, totalmente. É como um plano de cinema, né? Algo mais perto e algo mais... É micro e macro nesse sentido, né? Eu também... Eu acho que nas duas áreas a gente consegue trazer informações relevantes, principalmente em termos preditivos, que foi o que você sugeriu, né? Então, isso traz questionamentos interessantes sobre, enfim, o que é, se você consegue prever o resultado de uma votação, né? O que de fato é a democracia. Existe de verdade? Não existe? Porque você já sabia antes dos votos o resultado que você teria numa eleição. Então, no micro, a gente já faz com projetos de lei federais, né? Então, a gente já indica probabilidade de aprovação de projetos. Recentemente, a gente teve, acho que foi... O tempo está passando de uma forma diferente, mas eu acho que foi na semana passada a aprovação da autonomia do Banco Central, né? Então, a gente já indicava com antecedência, ele vinha com uma probabilidade super baixa de aprovação, mas a gente já identificou há um tempo um modelo de inteligência artificial que identificou a probabilidade, deu um salto para 99% e foi aprovado em pouco tempo, né? Então, para projetos de lei federais, a gente já consegue desenvolver. Uma dificuldade é que, como as informações são diferentes em cada Câmara Municipal, em cada Assembleia Legislativa, você tem que criar um modelo de inteligência artificial, de machine learning, para cada uma das casas, né? Mas isso no cenário micro. No cenário macro, eu acho que os desafios são maiores, mas também não teria uma grande dificuldade técnica no sentido do desenvolvimento e treinamento desse modelo de machine learning. A dificuldade é justamente o que você vai considerar nesses modelos, né? É muito mais difícil você saber quais variáveis têm alguma relação. Nosso modelo de predição de projetos, ele é inteiramente endógeno, ele só olha para dentro do projeto, ele não olha para fatores externos. Então, ele vai olhar para quem é o autor, é do executivo, não é? Que palavras tem na ementa que podem indicar uma chance maior ou menor de aprovação, quem são os autores ou o autor, os partidos são governistas, não são, tramitação, enfim, a gente vai analisando uma série de fatores dentro do projeto, alguns dinâmicos, outros estáticos. No sentido dessa avaliação macro, a gente aumenta muito o que a gente está observando, e aí o cientista político acaba sendo mais essencial ainda, que você basicamente treina um modelo de machine learning indicando o que pode ter algum impacto, né? Por exemplo, nesse dos projetos, ele não sacou sozinho que você precisa, se você tem o autor como poder executivo ou presidente da República, ele tem uma chance maior de aprovação. E isso alguém foi lá e disse para ele, olha, presta atenção e se for assim, aumenta a chance um pouquinho. Então, no macro, o cientista político fica ainda mais essencial, né? E num assunto que muda nem a cada semana, a cada dia, a cada hora, aí é mais essencial ainda. Eu acho que o analista, deixa eu só puxar a brasa para a nossa sardinha, Rogério, eu acho que o analista agora tem condição de fazer uma análise um pouco mais acurada, mais aprofundada com o volume de dados que tem. Por exemplo, vamos voltar lá no Banco Central. Se logo no começo você já predisse que, quer dizer, no começo, já há algum tempo, já viu a curva de possibilidade de aprovação crescer, o analista pode pegar aquilo ali e já apontar cenários em caso de aprovação com muito mais segurança do que aquela coisa aleatória que era. Se aprovar isso, se não aprovar aquilo, sem muita
segurança. Hoje em dia, eu acho que com o volume de dados, então, graças à Telecom, nós, analistas, podemos analisar melhor. A gente tem que puxar a brasa, né, Rogério? Continue. Não, eu para ser sincero, eu temo o dia em que a inteligência artificial for capaz de prever, por exemplo, os fenômenos de opinião pública, como, por exemplo, popularidade do governo, não é? Uhum. O resultado de pesquisa de intenção de voto, ou mesmo resultado eleitoral, né? Aí eu acho que os cientistas políticos vão ficar desempregados. É, eu não acho, acho que vai ser uma mudança como a gente teve em várias outras áreas, né? E a ciência política já passou também com várias Claro, claro. metodologias novas, enfim, é só mais uma, né? Minha impressão, pelo menos, eu acho que é tão humana a política que não tem como as máquinas chegarem nesse lugar. É verdade. Se eu Eu estiver pessoalmente, ajudando isso a acontecer, eu largo tudo e abandono, porque não é algo que eu queira. não, eu pessoalmente acho que ficou muito mais produtivo o trabalho do analista político com essa riqueza que a gente tem hoje aí, né, de ferramentas, né, inclusive de inteligência artificial, né? A ciência política ficou muito menos axologia, né? E, e a capacidade analítica melhorou bastante. Às vezes tem algumas coisas que são dados básicos e nem... às vezes as pessoas têm muito essa fantasia com os termos que são a moda do momento, né? Então, Big Data, inteligência artificial, machine learning e tal. E às vezes você tem só um olhar de cima, só o que o cientista político já fazia há tempos, só que de uma forma que chega para você pronta e visualmente mais atraente e tal. Você entender, por exemplo, na eleição agora de Câmara e Senado, a gente fez das mesas, né? A gente fez uma análise do perfil de cada candidato e como ele se posicionava. Então, em votações. E aí você começa a ver, por exemplo, que Simone Tebet e Rodrigo Pacheco, ambos tinham um índice de governismo super alto, né? Um apoio, a gente considerou as posições dos líderes do governo, ou do líder do governo, né? Acho que foi exclusivamente o Fernando Bezerra. E também na Câmara a gente fez o mesmo levantamento. E os candidatos tinham essa proximidade governista, no Senado mas entre si eles também tinham muita identidade em votações, né? Então, às vezes você ter esse número apenas, você começa a conseguir traçar cenários melhores, entender para onde a coisa vai, se é que ela vai ou se vai ficar no mesmo lugar, enfim. É mais fácil com tecnologias já antiquadas, né? E ninguém programa a inteligência artificial sem inteligência natural. Então, hoje... Exatamente. Eu vou já... Vamos combinar também que eu acho que talvez tenha uma discussão aí se a inteligência é natural, efetivamente, ou se ela também é artificial no sentido de que teve um trabalho para que ela chegasse aí. Diga, Luiz, desculpa, eu sou falante. É que eu já vou encaminhando aqui pro final e já não acredito. Já foi meia hora. Caramba! Só para te ir fazendo uma provocação também, Rafael. Qual é o futuro do que a gente hoje vê na Inteligov, no que hoje a gente vê nessas informações e dessa junção das relações governamentais e tecnologia? Se daqui a um ano a gente voltasse a falar, como é que a gente está? Onde você imagina que a gente estaria ou estará? Eu acho que nesse espaço de tempo a gente vai ver pouca alteração em termos de novas tecnologias. E eu acho que o grande avanço que eu espero, que eu acho que a gente pode provocar, é na transparência mesmo, é na relação do público e privado nesse sentido, tanto na transparência e na paridade de armas, de organizações e como elas se relacionam com o poder público, na transparência dos dados públicos, nas informações públicas, e para o próprio cidadão, para ele conseguir se informar melhor. Eu acho que o grande avanço tecnológico que a gente provoca e quer provocar
é mais nesse sentido do que em ferramentas de atuação efetivamente, né? É na transformação do paradigma mesmo dessa transparência. Inteligência artificial é uma boa coisa. Olha, Rafael, muito obrigada por aceitar nosso convite. Nós aprendemos bastante. Não vi que meia hora se passou. Eu realmente parecia 5 minutos, mas e nós vamos te convidar de novo. Você pode escrever que daqui a pouco você volta. A gente continua a nossa conversa. É muito bom. Realmente também não vi o tempo passar. Eu que agradeço. E estou aqui de volta agora com mais um cafezinho. Agora que eu sei que o papo é bom, eu até vou deixar para tomar o café da manhã aqui na conversa. A gente faz. E assim, vou marcar um café. Eu perdi o timing da resposta, né? Porque eu não lembrava o nome do deputado que foi preso agora, semana passada, por ordem do STF, Daniel Silveira. Nem o Fux lembrava. Não lembrava. Eu fui rapidinho aqui no Google e a Vera já começou, perdi o timing. Mas vamos colocar, a conversa tá boa. Ótimo. Nessa ideia de buscar transparência, né? Como que essa nova medida, tentando blindar os parlamentares, pode acabar interferindo justamente nesse nosso objetivo, né? Que é tentar ter uma relação entre o público e o privado cada vez mais transparente. Eu acho que foi absolutamente, eu não diria surpreendente, no sentido dessa medida dessa reação ter vindo, né? A gente já esperava algo nessa linha, mas ela foi extremamente forte, né? Muitas assinaturas nessa PEC, muito apoiada e de uma forma muito escancarada por atores que estavam se manifestando até de outras formas, partidos que estavam se posicionando de uma maneira diferente e alguns deles quase tiveram relatorias relevantes nesse processo, mas sem citar nomes. Mas eu acho que, falando de transparência especificamente, eu acho que nós não teríamos impacto tendo alguma mudança no que é imunidade, não é? Se a competência vai ser do Conselho de Ética, se não vai ser exclusivamente. Mas eu acho que é um terreno que tem que ser melhor delimitado. Eu sou completamente a favor do que aconteceu. Eu não acho que teve erro do STF. Tem uma questão do flagrante, se é flagrante, se não é, como você define flagrante, mas que eu acho que no final das contas também quem define é o Supremo Tribunal Federal, porque tem espaço para definir isso. Agora também tem que tomar cuidado, porque se definiu de uma maneira, essa jurisprudência ou ela vai ser mantida ou ela tem que ser renovada depois. Não pode ser casuística também, né? Eu escrevi semana passada um artigo rápido para o blog da Empower em que eu finalizo com, cara, eu sou muito idealista, até voluntário da ONU eu já fui. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, mas eu fico tão preocupado às vezes com essa falta de relação entre o cidadão e a política de um modo geral, que a busca por essa transparência entre o público e o privado, ela acaba sempre levando e vai ficando à margem das discussões principais e que é tão relevante, né? Exatamente. Por outro lado, Luiz, a gente pode pensar que a definição clara dessas fronteiras da imunidade também asseguram isso, né? Também asseguram a tranquilidade da minoria de levantar suas críticas, sabendo que não vai haver nenhum ricochete, nenhum estouro pela culatra aí do que for apontado, né? Então, acho que tem os dois lados. É uma discussão para ser feita com calma. Não é para ter uma resposta assodada, como foi talvez a decisão, muito embora, de novo, eu não veja problemas. Ao contrário, devo ser honesto, da maioria dos meus amigos penalistas, que vários se manifestaram no sentido de que flagrante não houve, coisas desse gênero. Rafael, agora é minha vez de te agradecer. Muito obrigado pela conversa e que possamos repetir em outros momentos, seja pelo computador, seja pessoalmente, tomando um café e elevando o nível da discussão. Muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Um prazer falar com você, Luiz. Prazer te conhecer hoje. Foi ótimo, Rafael. Parabéns aí pelo seu trabalho e vamos em frente. Daqui a um ano já está marcado a próxima conversa. Perfeito. Porque o gancho ficou bom, hein, Rogério? Extraordinária, pronto. Perfeito, gente. Muito obrigado. Foi um prazer mesmo, viu? Nos falamos em breve.